Bom, vou começar a minha história contando um pouco sobre o meu ensino médio, né? Quando eu era muito novo ali, muito novo, né? Quem vê pensa que eu tenho muita idade. Mas quando eu tinha ali por volta dos meus 18 para 19 anos, né? Eu estava me formando no ensino médio. E aí bate aquela dúvida de todo estudante de ensino médio. Qual será a faculdade que eu vou fazer? E aí eu ficava procurando por horas e horas na frente do computador, via a faculdade disso, via a faculdade daquilo. Pensei até em ser economista, porque na época tinha o Thiago Nigro, né, o primo rico, que estava despontando tudo, mas eu sentia que nada daquilo era realmente o que eu queria. Nada daquilo transpassava realmente a pessoa que eu era e o que eu fazia no meu dia a dia. Até que eu descobri a faculdade de Sistemas da Informação. Uma faculdade onde eu poderia aliar o computador, que eu já ficava o dia inteiro, com a vivência de poder construir soluções, construir softwares e de ganhar dinheiro com isso. Eu uni o útil ao agradável. Então eu comecei a ver aonde as faculdades que eu poderia me aplicar. Na minha região, para quem não sabe, eu moro na região de São Carlos, né? Tem bastante faculdade em torno, então eu tenho faculdade em São Carlos, eu tenho faculdades em Ribeirão, tenho faculdades na cidade de Araras, e aí eu tenho uma gama de opções aqui na onde eu moro. Então o que que eu fiz? Eu comecei a me aplicar, a me aplicar não, a olhar essas faculdades e ver quais que eu poderia cursar. Dentro de uma delas, teve uma que se destacou, porque eu poderia concorrer a uma bolsa de estudos de 100% integral e eu não precisaria necessariamente fazer o Enem. Somente fazendo o vestibular dela eu teria essa oportunidade. E isso me encheu os olhos, né? Na época, na época e até hoje, né, eu trabalho e estudo, então ou eu teria, para não pagar uma faculdade, concorrer a uma bolsa de 100% ou concorrer a uma bolsa de 100%. Eu não tenho a opção de ir para uma faculdade pública, né? Pois a gente que a faculdade pública, que era para ser para os alunos de baixa renda, ela é para os alunos de alta renda. Isso aí é uma verdade que todo mundo já sabe. Enfim, então o que que eu fiz? Eu comecei a colocar isso na minha cabeça, desde o último ano do ensino médio, né? No terceiro ano do ensino médio, logo no começo eu já comecei a colocar isso na minha cabeça. E eu lembro que nesse ano a gente estava num período muito tenso de pandemia. Então a gente estava com o ensino à distância, horrível por sinal, né? E eu tinha muito tempo livre de noite, porque as atividades da escola eram mínimas, parecia até que eu estava no fundamental novamente. E a gente tinha muito tempo livre. Então o que que eu fiz? Diferente desse povo que faz cursinho, que dá meta, que fala que você tem que primeiro tem que estudar os temas que mais caem no Enem, você tem que fazer isso. Eu fui na contramão. Falei assim, calma, eu vou lá na minha. Eu tenho ciência que vai ter ali uma prova do vestibular, que ela pode me dar essa bolsa de 100%, ou eu posso conseguir pelo Enem também, que ele também pode me trazer essa bolsa de 100%. Pois bem, então o que que eu fiz? Eu falei assim, vou aqui, vou pensar, vou ver certinho aqui o que eu preciso fazer. Então o que que eu comecei fazendo? Eu fui fazendo primeiro os simulados. Em vez de eu estudar o que mais cai no Enem, o que mais cai, ficar vendo o guru, vendo as coisas, eu fui estudar os simulados. Porque quando você estuda o simulado, gente, você começa a ter a noção do que você tem falhas, né? Do que você precisa melhorar no seu dia a dia, do que você precisa melhorar nos seus estudos para que você consiga melhorar a sua nota dentro do simulado. O simulado, para quem não sabe, ele é uma analogia à prova. Então, as questões que estão ali, elas são muito iguais às que caem na prova. Elas não vão ser as mesmas, óbvio, mas ali você tira muita base do que você vai ver no dia da prova. Então, eles são essenciais. Então, sempre façam simulados, sempre se apliquem para fazer simulados. Então, eu comecei a fazer simulados. Então, eu fiquei uma semana inteira só fazendo simulados. E eu percebi que eu tinha muita dificuldade em física, porque física a gente não teve professor no ensino médio inteiro, tá? Teve algum substituto ou outro, mas bem professor boqueta, então não vou considerar como professor, tá? Não teve professor, então minha dificuldade era imensa em cima disso. Química, o professor que teve também era a mesma coisa que nada. Biologia era boa, professora.
E aí eu tinha algumas dificuldades ali em português e matemática, algumas em interpretação de texto, mas era mais voltada para a área da redação. Com isso em mãos, gente, você tem um plano. Você tem um plano, concorda comigo que você já começa a ter um plano? Então, o que que eu fiz? Dentro desse meu trajeto, eu comecei a pegar e colocar metas, colocar rotinas diárias do que eu tinha que fazer. Então, eu lembro que segunda eu estudava português, terça eu estudava matemática, e no estudo de segunda eu já fazia uma redação, na quarta-feira eu estudava física, na quinta eu pegava a redação que eu escrevi na segunda e revisava. Por quê? Eu já tinha passado por outros assuntos, eu já tinha passado por outras coisas, e eu ia estar fresco para revisar e corrigir alguns erros de ortografia. Na sexta-feira revisava algum outro material e finalizava ali minha semana. E fiz isso durante meses. E no final de a cada 3, 4 meses, eu refazia os simulados. Ou no final, quando eu me sentia confiante, eu já ia lá e refazia os simulados. E aí eu já tinha uma noção do meu progresso. Eu já conseguia ver meu progresso. E, gente, realmente isso faz muita diferença. Você ter um plano, você fazer uma constância e você revisitar essa constância sempre, tá? Façam isso, que isso ajuda pra caramba. Mas faz do seu jeito, faz do seu modo, faz de uma forma que vai ajudar você, tá? Então, feito tudo isso, passou-se um ano, mais ou menos, de eu estudando. Eu fazia também o ensino médio, né? Então, eu fazia o ensino médio, estudava, fazia o ensino médio, estudava. Foi árduo, foi corrido. Eu tive que perder noites, tá? Não é uma coisa fácil. Você vê, às vezes, seus pais, seus parentes em casa, você ali estudando. Eu tive que realmente me aplicar. E depois disso, no final do ano, né, que era quando se tinha o vestibular, teve o vestibular, fiz a prova. Eu lembro que a prova a gente tinha a gente tinha 1 minuto e meio por questão para fazer, porque ela foi dada em modelo online, digital, né? Mas era 1 minuto e meio para fazer, para evitar justamente cola, né? E também tinha toda a proteção do ambiente, tal, todo esse tipo de coisa. E uma coisa interessante foi que, por mais que eu tivesse feito com toda a certeza, tudo que eu já estudei, mesmo assim eu não tinha certeza do que ia acontecer. E graças a Deus, né? Aqui eu boto Deus no meio porque a gente faz a nossa parte, mas eu não sei se você é religioso, se você não é, mas quem sabe do futuro é Ele, tá? Mas assim, aí aqui não cabe religião, eu tô dizendo no que você acredita, cabe aquilo que você acredita que vai guiar o que você vai fazer, tá? Então, basicamente, eu fui. Depois disso, deu certo. Depois de muito esforço, gente, depois de muito fazer esse plano, traçar essas metas, deu certo. E aí eu fui agraciado com a bolsa de 100%, e aí cá estou eu há 4 anos sem pagar a faculdade. É óbvio que você tem outras coisas, né? Eu tive que comprovar renda, eu tive que comprovar outras coisas para provar que eu tenho a necessidade da bolsa de 100%. Mas isso não vem ao caso no momento. O que que aconteceu? Tudo que você quer na vida, tá, gente? Você precisa traçar meta, você precisa fazer plano, você precisa fazer com que aquilo aconteça. Senão, não vai acontecer, né? E se você não começar, você nunca vai conseguir terminar, né? Ou seja, você nunca vai alcançar esse sucesso. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje neste vídeo um pouco diferente, que vocês devem estar vendo que eu estou desenhando, que a gente está tendo uns desenhos na tela, né? Eu queria passar um pouco com vocês, é isso, falar um pouco da minha experiência e poder inspirar vocês em alguma dessas coisas. Se você gostou, clique, comenta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.